Amigo internauta, estou aqui com a revista Veja. Revista Veja. Aqui está. Revista Veja. Na capa aqui é aquela jovem que matou o marido e depois esquartejou o corpo. Pois bem, a revista Veja do dia 13 de junho de 2012, desta semana. Nas páginas 84 a 90, aqui está, nas páginas 84 a 90, a revista Veja traz a matéria relativa a este caso, a este homicídio. Pois bem, e a matéria é de autoria de dois jornalistas da revista Veja, os jornalistas Laura Diniz e Leonardo Coutinho. Pois bem, na página 88, os jornalistas escrevem assim, vamos ao quadro. Nos últimos meses, porém, Elise começou a reclamar que o marido quase não conversava. Chegava em casa, fazia sexo, virava-se para o lado e dormia. Amigo internauta, onde está aqui, nestas frases, onde está aqui um erro de língua portuguesa? Um erro de gramática, um erro de sintaxe. Onde? Veja aí, vou repetir. Nos últimos meses, porém, Elise começou a reclamar que o marido quase não conversava. Chegava em casa, fazia sexo, virava-se para o lado e dormia. Onde, amigo internauta, está aí o erro de língua portuguesa? Eu não estou falando acerca de erro de dever conjugal, não. Esse negócio de o marido fazer sexo, aí já vira para um lado e dorme. Não estou falando sobre isso, tá? E há até maridos aí que nem sexo fazem mais. Não é verdade? Mas eu não quero saber disso. Eu quero saber aqui onde está o erro de língua portuguesa. O erro, amigo internauta, está aqui, ó. Aqui está o erro. Chegava em casa. Aqui está o erro. Por quê? Ora, porque o verbo chegar é um verbo dinâmico, não é um verbo estático, é um verbo dinâmico. Este verbo aqui, chegar, ele pede o complemento, às vezes, que é o caso aqui. Neste caso, quando ele pede complemento, ora, ele pede um complemento que se inicia pela preposição a, sempre a, tá? Então, ó, quem chega, chega a algum lugar, chega a algo, e não em. Aqui está o erro. O verbo chegar, quando ele, numa frase, numa oração, ele pede um complemento, este complemento tem que vir acompanhado inicialmente da preposição a, exigida pelo verbo. Então aqui o correto seria o quê? Seria chegava a casa. Olha aqui o correto. Aqui está, ó. No caso aqui, ó, o correto seria chegava a casa. Chegava a casa. A casa aqui, neste caso, não leva crase. Aqui não há crase. Por quê? Porque é o seguinte, a casa, a palavra casa, apesar de ser uma palavra feminina, neste sentido aqui, nesta oração, não exige a preposição, ou melhor dizendo, não aceita o artigo a palavra casa. Não aceita o artigo a, aqui no caso. Porque se ela aceitasse o artigo a, aí haveria crase. A preposição a, fundindo-se com o artigo a, aí seria crase. Mas a palavra feminina aqui, apesar de ser feminina, casa, não aceita o artigo a. Por que ela não aceita o artigo a? Porque ela não vem determinada. Seja por um adjetivo, seja por uma locução adjetiva, ela não vem determinada. Não vem. Se ela viesse determinada, aí sim, haveria crase. Porque casa aqui, ó, está no sentido de lar, domicílio, tá? Então vamos aqui. Se eu dissesse assim, ó, chegava a casa, olha aí, com crase, de sua mãe, pronto, uma hipótese aqui, pronto.
chegava à casa de sua mãe. Ó, no caso aqui, casa, aqui ó, houve a contração, não foi? Houve aqui a fusão da preposição a, exigida pelo verbo chegar, mais o artigo a de casa. Neste sentido aqui haverá crase. Por quê? Porque a palavra casa, aqui ó, no sentido de lar e domicílio, está determinada aqui ó, por uma locução adjetiva. Por uma locução adjetiva. Olha aqui. Isto aqui ó, determinou casa, no sentido de lar e domicílio. Chegava à casa de sua mãe. Aqui está. Como a palavra casa aqui está determinada, no caso aqui por uma locução adjetiva, a gente pode dizer, ó, chegava à casa materna. Chegava à casa materna, aí seria já um adjetivo. Também seria crase, tá? Então aqui é a locução adjetiva que determina este substantivo aqui. Então, no caso, crase. Já aqui não. Aqui, ó, não há determinação alguma em relação à casa. Então, ela vem seco aqui, ó, vem isolada. Neste caso aqui, no sentido de lar e domicílio, não leva crase, tá? Não leva crase. E aqui sim, já levou crase, porque aqui já houve determinação, tá? E aqui você poderia dizer várias coisas. Chegava à casa de seu pai, chegava à casa materna, à casa paterna, aí sim, tudo com crase. Casa isoladamente, no sentido de lar e domicílio, não leva crase, porque lhe falta aqui o artigo a. Então o a aqui é só a preposição exigida pelo verbo chegar. Então o erro está aqui. Chegava a casa e não em casa. Aí, pois, está o deslize dos jornalistas da Veja. Muito obrigado.